Iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, a ti eu te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregando a sua mãe, de todo se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia. E correu dele esta fama por toda a Judéia e toda a terra circunvizinha. Louvado seja Deus. Olhe para a pessoa que está do teu lado antes de você assentar e diga para ela: o seu milagre vai virar notícia. Oh, glória a Jesus. Pode se assentar, glorificando, exaltando. Glória a Deus. O fogo está aí. Aleluia. Está muito feliz esse mundo. Coloca que eu cheguei, você está tocando forte aí. Aleluia. Você está nos leões, você está colocando. Glória a Deus. Queridos, aí, dá uma glória. Forte. Louvado seja Jesus. Eu prometo não ser muito extenso, não ser cansativo aos irmãos. Eu quero apenas trazer alguns detalhes a respeito da história que acabamos de ler aqui. A história da viúva de Naim. Viúva, o nome já fala que ela já estava na sua segunda crise. E essa segunda crise, obviamente, é maior do que a primeira. Uma viúva que, se você olhar pelo contexto da história, você vai perceber que não era uma desconhecida, não era uma mulher qualquer, não era assim, a Zé Ninguém, amiga do seu coisa nenhuma. É só você observar a quantidade de pessoas que se reuniu no velório do filho dela. Afinal de contas, pobre, coitado, que não tem onde cair morto, não junta pessoas no seu velório. Junta 3 ou 4, glória a Deus, e terra e pronto, acabou a história. Mas a história dessa mulher mostra que ela não era uma qualquer, que é uma mulher que conseguiu reunir no seu velório mais pessoas do que moravam em Naim. Havia mais gente em Naim no dia do velório dessa mulher do que já havia estado ou vivido naquela cidade por muito tempo. Naim era uma cidade muito pequena, era apenas uma pequena vila. E a Bíblia diz que essa mulher, glória a Deus, que é viúva, portanto, ela já havia perdido seu esposo não faz muito tempo. E agora a Bíblia está dizendo que ela vai perto do seu filho. Porque eu disse que a dor agora é maior, óbvio, porque agora é o seu filho. O primeiro foi seu esposo. Não que desmereça a dor de perder um esposo, mas eu já até orei, ou melhor, já tive pedido de oração por pessoas que uma vez, por exemplo, numa cidade lá em Brasília chamada Lusiânia, chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor pode orar por mim? Eu, sim, claro. Eu sou divorciado, sou separado, glória a Deus, eu queria que o senhor orasse, glória a Deus, em prol da vida do meu ex-esposo. E eu pensei, na minha inocência, falei: ela vai querer que Deus restaure o casamento, né, restaure a família. E ela disse assim: apóstolo, eu queria que o senhor orasse para ele morrer. Eu olhei para ela: eu queria que a senhora disse. Ela disse que o senhor orasse para ele morrer, mas falei: irmã, a gente não ora para ninguém morrer. Ela disse: é porque meu pastor disse que eu só posso me casar novamente agora se ele morrer. Então que ele morra. E eu falei: meu Deus do céu, aleluia, glória a Deus. Irmã, desculpa, mas eu não posso orar para ninguém morrer. Aleluia, eu posso orar para Deus fazer alguma coisa aí para morrer. Não, glória a Deus, não tem como. Então há pessoas que até oram para o ex-marido morrer, para o marido, enfim, glória a Deus, aleluia. Mas ninguém faz isso para um filho. A mulher perde o marido, já é uma dor. Ela já passou
passou pelo aquele sentimento de velório. O menino é criança, e significa, glória a Deus, que a morte do pai é recente. E agora, essa mulher, glória a Deus, que está tendo que se reestruturar, aprender a viver com aquele novo modo de viver, já que a mulher, glória a Deus, não era ativa no sentido de trabalhar. Quem trabalhava fora era o marido, quem sustentava a família era o marido. A mulher tinha responsabilidade de gerar filho, de cuidar da casa, educar os filhos, aquela cultura. Glória a Deus. E agora ela tem que reaprender a viver, tendo que sustentar a sua casa, sustentar o seu filho, aprender, glória a Deus, aleluia, como manter toda aquela estrutura, e de repente o seu filho adoece. E uma doença grave, um acidente, eu não sei exatamente como é que foi, o texto não diz, mas esse menino acaba morrendo. E quando esse menino morre, a dor dessa mulher vai ser infinita. Não se pode mensurar, não se pode medir a dor de uma mulher como essa. Um velório de pessoas que têm condição, como eu já disse no começo, podia durar até 7 dias, ou mais, dependendo da posição de um rei, ou seja lá de quem fosse, durava uma eternidade. Agora você venha comigo e imagine, glória a Deus, uma casa onde milhares de pessoas vão entrar. Não pode entrar de uma vez, então tem que fazer uma fila pela cidade, uma cidade pequenininha, uma multidão chegando naquela cidade, pessoas batendo trombando uma nas outras, de tanta pessoa que tem dentro daquela cidade. Elas fazem uma fila para entrar na casa, um caixão no meio da sala, glória a Deus, a viúva sentada no canto, desmontada, desmanchada, desmoronada, a vida destruída, ela sentada, não tem mais nem o que chorar, seus olhos já estão fundo de chorar, as pessoas estão do lado dela amparando. De vez em quando ela se levanta, vai até o filho e ela tenta interrogar a Deus por que aquilo aconteceu. Ela tenta fazer uma troca que não é possível ser feita, mas ela questiona a Deus: por que não ela? Por que levar o filho? Por que não ela? Porque uma mãe de verdade trocaria sem pensar, glória a Deus, para estar no lugar do filho, e o filho está vivo no lugar dela. Então ela faz esses questionamentos, glória a Deus, e esse negócio, e ela chora, e daqui a pouco ela começa a soluçar e chorar, começa a querer desmaiar. Alguém corre até ela, pega, coloca ela de volta na cadeira, dá uma água com açúcar para ela, qualquer coisa assim, e o velório vai prosseguindo. Um velório mais ou menos igual que você já viu por aí, ou que você já teve. As pessoas vão entrando, e quando elas olham para aquele menino, se cumpre a palavra que o rei Salomão disse: melhor estar na casa onde está tendo um velório do que estar na casa onde está tendo uma festa. Porque quando aquelas pessoas entram e vêem aquele menino, elas são chocadas pela imagem daquela criança, e elas começam a perceber uma coisa: que elas não são eternas. Que eu estou pregando aqui, mas eu nem sei se eu termino de pregar. Pode ser que eu caia durinho aqui pertinho da Silva, tendo um infarto, e os irmãos, em vez de chamar o SAMU, vai ficando dando glória a Deus. Ah, maravilha, ele morreu pregando, eita glória. E eu aqui chamo o SAMU, glória a Deus. Os irmãos dando glória porque eu estou morrendo em cima do altar. Pode ser que isso aconteça, porque eu não sei quanto tempo eu tenho de vida ainda. Então, quando as pessoas olham para aquele menino, elas percebem que a vida é curta. E se a vida é curta, deixa eu lhe dar um conselho: aproveite pelo menos essa meia hora que a gente ainda tem aqui para adorar o nome dele e glorificar o nome dele, sem perder tempo em pensar na conta amanhã, no menino, no cachorro, na casa, no carro, seja lá no que for. Esquece lá fora, esquece o amanhã. Começa a adorar, começa a glorificar e exaltar, porque aquele que vive, que reina, está nessa casa. Então adora e exalta ele aí. Você não é eterno, mas você tem alguns minutos para adorar e para exaltar a ele. O velório continua. E a Bíblia vai dizer, aleluia, glória a Deus, que eles estão
Em alguns lugares servem café, servem comida no velório. Eu venho de Brasília, sou de Brasília, estamos morando aqui em Ponta Grossa fazem 7 anos. Glória a Deus, e lá não tem café, não tem bolo, não tem nada no velório. Mas em outros lugares tem. Ou seja, é um velório. Em outras cidades, como eu já preguei na Bahia, por exemplo, em algumas áreas lá da Bahia, no interior, glória a Deus, as caixinhas de som ficam anunciando na rua quem morreu, que está tendo um velório. É um velório, glória a Deus. O que a gente tem em comum em todos os velórios é a dor da mãe. O desespero daquela mulher, sem entender, glória a Deus, porque está passando aquilo e pela segunda vez. Mas aí nós vamos dar uma pausa na história dela e nós vamos dar uma reviravolta na história. Porque o versículo que eu li vai dizer assim, glória a Deus, que depois daquele dia, ou seja, de algo que havia acontecido antes, o texto faz um resumo e vai contar o versículo da história e diz assim: Jesus foi para Naim. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado. Então, você não entendeu, vou melhorar para você dar uma glória. Louvado seja Jesus. Aleluia. Tem dor na casa, mas o texto está dizendo que Jesus foi para lá. Oh, glória. Tem sofrimento em Naim, mas o texto está dizendo Jesus foi para lá. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, tem ponto final em Naim, mas o texto está dizendo, mas Jesus foi para lá. Oh, glória, eu não sei o que está acontecendo na sua casa, mas eu venho aqui trazer uma palavra para você que é: Jesus foi para lá. Quem pode adorar, adora. Quem pode glorificar, glorifica. Porque o rei está na casa. Oh, glória a Deus, aleluia. Agora preste atenção aqui. Aleluia. Vamos fazer uma conta breve. Uma conta bem rápida. Glória a Deus, para você entender a grandiosidade desse Jesus foi para Naim. Porque Jesus não está em Naim, óbvio. Por isso o texto diz que ele foi para lá. Só que o que você talvez não saiba, e eu vou te contar hoje, é que Jesus estava a uma distância de 60, 80 a 120 quilômetros de Naim. Para você entender. Vai depender do caminho que ele pegasse para chegar lá. Lembre-se que lá não tinha carro, não tinha ônibus para ele pegar. Só para você ter uma noção de distância, porque algumas pessoas não têm uma noção tão grande quanto as outras, daqui em Curitiba nós temos mais ou menos 120 quilômetros. É mais ou menos daqui em Curitiba, se não em Curitiba um pouquinho antes, lá nas Louças, lá, enfim, glória a Deus, mais ou menos isso. Agora vamos calcular um pouco. Daqui em Curitiba, quanto tempo você leva de carro? Eu fui lá semana, amanhã eu vou lá buscar o pastor que está chegando no aeroporto. Levei 1 hora e pouco, 1 hora e meia, não sei o que, para chegar lá no aeroporto. Agora vamos tirar o carro, vamos de bicicleta. Quanto tempo a gente levaria daqui de Curitiba de bicicleta? Sei lá, umas 4 horas, glória a Deus, 3 horas, mais que isso, umas 4, 5 horas. Vamos tirar a bicicleta, porque lá não tinha bicicleta também. Vamos de jumento, glória a Deus, aleluia. Quanto tempo a gente levaria daqui em Curitiba para chegar de jumento? Glória a Deus, era muito tempo. Mas vamos tirar o jumento, porque ninguém foi de jumento, que é 15 mil pessoas que estão indo com ele mais discípulos, não dá para ter tanto jumento. Então eles foram todos a pé. Quanto tempo você levaria para ir a pé daqui em Curitiba? Aleluia, glória a Deus. Estou tentando te explicar uma coisa. O velório está na casa, mas Jesus já está no caminho dela faz hora. Aleluia. Não, você não entendeu, senão você tinha dado um prato de glória misturado com língua estranha. A dor está acontecendo aqui, mas Jesus e a multidão já está no caminho dizendo: essa história não vai terminar assim, essa história não vai terminar em morte. Eles estão chorando na cara porque não sabem que Jesus já está indo para lá. Meu Deus do céu,
Jesus é para você glorificar. Exalte a Ele. Exalte a Ele. Glorifica aí o nome dEle. Glória a Deus, aleluia. Jesus está nessa casa, irmão. Ele está em nosso meio, aleluia. E operando Ele, ninguém pode impedir. A mulher aleluia. Vamos imaginar que você vai no velório da viúva, ou do filho da viúva. Você entra na casa, você olha o menino, aquilo te deixa entristecido, te deixa pensativo, te deixa meditante. Mas aí você tem que seguir porque a fila precisa andar. Então você vai até a mãe. O que é que você diz para a mãe? O que é que você diz para a mãe? Aleluia. Tem muito que dizer não, né? Tem umas frases feitas para dizer. Você diz para ela assim: sinto muito, meus pêsames, ele está num lugar melhor com Deus. E por último, o checkmate é: Deus sabe de todas as coisas. Pronto. Não dá para inventar muita coisa para falar. Não dá para você criar uma história. Não dá. Porque aquela mulher nem vai ouvir. Então você apenas expressa o seu sentimento. Sinto muito, meus sentimentos, meus pêsames. Ele está num lugar melhor com Deus e Deus sabe de todas as coisas. Você até arrisca se ele está no melhor lugar com Deus sem nem saber se ele desceu ou subiu. Mas você, para consolar aquela mãe. E aí você segue. Por que não tem mais o que dizer? Porque acabou, irmão. Na ótica humana acabou, não existe mais o que ser feito. A história encerrou. Não adianta você ficar contando história. Não, acabou. Não há que você diga que vai trazer aquilo de volta, nem trazer o sentimento da mãe, glória a Deus daquele. Não tem. Então você diz: Deus sabe todas as coisas e vai embora. Mas aí aquela mulher está muito comovida, muito triste com aquela situação. E aí quando é alguém mais conhecido dela, o que ela faz? Ela desaba a chorar. E aí o que você faz? Você diz para ela: isso, chore, porque chorar faz bem. A psicologia ensina que chorar faz bem, coloca para fora. Se ela gritar, você vai compreender. Se ela dobrar, colocar o rosto aqui no seu ombro, quando você abraça ela para prestar o sentimento, e ela começar a chorar, glória a Deus, você nunca vai tirar ela daqui, ela vai sair sozinha, porque você não vai empurrar ela e dizer: tá bom de chorar. Não, você vai dizer: isso, pode chorar. Tem um ombro amigo, e você vai deixando ela chorar. Até quando ela quiser chorar, e depois você ampara, coloca ela sentada, e as pessoas vão repetindo isso. Ela vai ouvindo isso 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 vezes. Ela está ouvindo as pessoas dizer: Deus sabe de todas as coisas, não há mais o que ser feito, mas Ele está num lugar melhor com Deus, meus pesos, meus sentimentos, e as pessoas indo embora. Mas enquanto as pessoas estão caminhando pelaquela fila para entrar dentro da casa dela e dizendo: não há mais o que ser feito, mas ele está num lugar melhor com Deus, Jesus está no meio do caminho dizendo: sim, ainda há o que ser feito, ainda tem o que se fazer. Aleluia, glória a Deus. Essa história não vai terminar assim, glória a Jesus, aleluia. Cada um que passa, glória a Deus, decreta o final da história. Mas Jesus está caminhando para aquela casa com um novo começo para aquela história. Talvez alguém tenha dito que não tem mais jeito para o teu casamento, para a tua casa, para o teu filho, para o teu negócio, para a tua saúde. Mas eu vim aqui trazer uma notícia para você. Jesus está a caminho para mudar essa história. Jesus está a caminho para mudar o final dessa história. Quem disse que vai acabar assim está enganado, porque só acaba quando Jesus disser que acabou. E Ele está no caminho de Naim. Quem está entendendo isso para a glória? Quem está entendendo isso para adorar? Quem está entendendo isso para glorificar o nome dEle, glorifica. Porque Jesus está nessa casa. Jesus está nesse lugar. Oh glória, se você pode adorar, adora. Se você pode glorificar, glorifica. Exalta o nome de Jesus, porque o Rei está nessa casa. O Mestre está
se você se desesperar, oh glória a Deus, eleva os seus olhos, porque você vai ver que no caminho, glória a Deus, aleluia, do seu casamento, no caminho da sua casa, vem Jesus aí para mudar a história. Glória a Deus, para fazer a sua história virar uma notícia de glória. Deus vai virar, Jesus. Jesus veio caminhando com aquela multidão. Mas o texto diz assim, que eles se depararam na porta da cidade, ou no portão da cidade, na entrada da cidade, ou no portal da cidade. Observe que não foi nem dentro e nem foi fora. Foi dentro, foi no portão. Glória a Deus, ou seja, para você entender. Lembra que tem 15 mil pessoas com Jesus, com a mulher mais ou menos, é a média que a Bíblia chama de multidão, 10, 15, 5 mil pessoas. Com Jesus a mesma coisa, 5, 10, 15 mil pessoas estão vindo com ele. Aquela cidade não suporta nem aquelas que já estão lá, que dirá aquela que está vindo com Jesus. Então, pense por um segundo. Glória a Deus, não dá para entrar naquela cidade, ou seja, aquela cidade é só um lugar de passagem para Jesus. Só que, se Jesus chega 10 minutos antes, a mulher ainda não saiu, ele não entra, ele passa pelo portão e segue viagem. Se Jesus chega 10, 15, 20 minutos, meia hora depois, a mulher já tinha saído, já tinha ido enterrar o filho, ele passava direto, glória a Deus, e a história não terminava com o final que terminou. O que eu estou tentando dizer para você é que o seu milagre tem minuto, tem hora e tem segundo marcado. Aleluia. Eu acho que 21 horas e 10 minutos já é um horário bom para acontecer milagre. 21 e 5 segundos aquele relógio é o momento do milagre. Aleluia. Deixa eu lhe dizer uma coisa: ninguém atrasa Jesus, ninguém adianta. Ele vai chegar na hora que ele marcou. Ninguém pode impedir, meu Deus. Ninguém sabe se vai ter hora de verão no ano que vem, se não vai. Estão discutindo voltar, se não dá. Mas eles podem adiar, adiantar ou atrasar relógio na terra. Mas ninguém pode adiantar ou atrasar o relógio de Deus. Na hora que ele marcou para chegar, ele vai chegar. Cadê os crentes que entregou? Cadê os crentes adoradores? Glórias a Deus, aleluia. Para fazer seu milagre. Jesus já marcou a hora do seu milagre. E o diabo não vai poder impedir ele de acontecer. Para Jesus, a porta da cidade. Agora, preste atenção. Aleluia. São duas multidões. A que está com Jesus e a que está dentro, saindo para fora da cidade. As duas vão se encontrar no portão. Vou te fazer uma pergunta. Glória a Deus. Não precisa responder, porque é uma pergunta para só você pensar. Glória a Deus, porque tem uma pegadinha nela. A pergunta é: qual das duas multidões é a multidão mais forte? A que está com Jesus ou a que está com a mulher? Pela lógica, a gente responde rapidinho: poxa, a que está com Jesus é a mais forte. E eu vou ter que me corrigir e dizer: nesse caso, ou seja, no caso de multidão, estou falando de Jesus, estou falando da multidão? Não. A multidão que tem prioridade não é a que está entrando, é a multidão que está saindo. É só você observar pela cidade, praticamente todo dia sai cortejo na cidade, cemitério, sei lá onde que for, e sai passando pela cidade. Ninguém para aquele cortejo. Não é polícia, não é polícia federal, não é ninguém, mas ninguém para aí, chega, parou, ninguém vai ficar fazendo cortejo na cidade, um monte de filho de carro atrapalhando o trânsito. Ninguém faz isso porque eles têm prioridade. Glória a Deus. Se tivesse
cortejo, uma viúva segurando um caixão e caminhando aqui. Glória a Deus, a gente em respeito ia tirar o microfone, ia baixar o volume, ia esperar ela passar, em respeito à dor que ela está sentindo, porque a morte tem prioridade, porque a gente sabe que a gente pode com tudo, menos com ela. Então, profeta, sabe o que acontece? Quando aquela multidão que está fora vê a multidão que está saindo com o caixão, ela para. Glória a Deus, e eles vão abrindo um caminho para aquele cortejo passar, porque eles não sabem o que está passando no coração e na mente de Jesus. Então eles vão abrindo o caminho, a mulher vai vindo, mas o filho, eles abaixam a cabeça, começam a ficar consternados com a dor dela, fazem silêncio, para de rir, para de falar, para de contar piada, para de qualquer coisa, param de cantar, e eles ficam em silêncio, e a mulher está vindo. Oh, glória a Deus. O problema, sabe o que é? É que a multidão parou, porque a multidão que está dentro é mais forte que está fora, então abriu o caminho. Os discípulos também fizeram a mesma coisa, pararam, porque a morte que está saindo lá de dentro é mais forte do que eles, pelo menos eles assim pensam. Então eles abrem um caminho para passar. Tem 5.000 pessoas para cá, 5.000 pessoas para lá. Ser discípulo para cá, ser discípulo para cá, a multidão partiu, fez um corredor, o cortejo continua a andar, mas quando eles levantam a cabeça, Jesus está parado no meio do corredor e está dizendo: o velório acabou de ser cancelado. O velório, quem entendeu, deu glória. Glórias a Deus, aleluia. Você não vem só para mais um domingo. Jesus está parado no corredor, está dizendo: essa história acabou, aleluia, de ser cancelada, porque vai recomeçar uma nova história. A morte acabou de ser cancelada. O enterro, meu Deus, quem pode adorar o nome da glória? Glórias a Deus, aleluia. A morte pode ser mais forte do que os discípulos. A morte pode ser mais forte do que a multidão, mas a morte não é mais forte do que ele. Por isso Paulo diz assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? Tocada foi a morte pela vida. Ele é mais forte do que a morte. Cadê os adoradores desse lugar? Glórias a Deus, aleluia. Cadê os crentes avivados daqui pela glória? Jesus, glória a Deus, está nesse lugar. E Ele está mandando dizer que Ele é mais forte do que tudo que você está passando. Jesus está parado. E para me caminhar, para conseguir terminar o tempo. Glória a Deus. Olha que coisa linda para a gente caminhar para terminar. A Bíblia diz que ele foi lá, mas quando eu era mais novo, comecei a fregar, glória a Deus, tinha 20 qualquer coisa, hoje eu estou com 4,6 já, glória a Deus, essa da casa do quilo, tá bom? Então assim diz minha mãe e minha esposa, glória a Deus. Aleluia. Eu pregava e eu entendi o seguinte, que o texto da Bíblia diz, eu falava isso, não, a Bíblia diz, meu irmão, que Jesus foi lá, eu pregava assim, glória a Deus, foi lá e tocou, glória a Deus, no esquife e parou de fome. E aí fui passando, fiquei mais tranquilo, hoje eu não prego mais, aprendendo lá, mas de vez em quando ainda assim, glória a Deus. Só que eu aprendi uma coisa, que o texto não diz nada disso. Está escrito, pastor, que tocou no esquife sim, mas não agora. O texto não fala que Jesus foi lá e tocou no esquife. O texto é muito claro, diz assim: Jesus se comoveu com a dor da mulher e foi na mulher. Porque Jesus não tem compromisso com mortos. Por isso eu não posso aceitar ir numa igreja igual que parece velório. Vamos para a igreja igual essa. Glórias a Deus, aleluia. O povo está vivo. Ah, meu Deus do céu. Porque o compromisso dele é com os vivos. Cadê os vivos nesse lugar? Cadê os vivos dessa igreja?
Se é você que está no velório e chega na mulher, nós falamos sobre isso. O que a gente diz para a mulher? Sinto muito, está no de Deus, não há mais que ser feito. Chora, porque chorar vai fazer muito bem. Correto? Correto. Jesus parou a mulher. E aí os discípulos estão olhando para ele, falando o que ele vai fazer, o que ele vai fazer, vai prestar condolência. Talvez alguém diz assim, Jesus, fala para ela assim, meus pêsames, sinto muito, está no melhor lugar com Deus, não há mais que ser feito, então chora, porque chorar vai te fazer bem. Jesus olhou para a mulher, segurando a mão dela, olhou dentro do olho dela, e não disse para ela chorar, não prestou condolência, não disse meus pêsames. Jesus segura na mão dela, olha dentro do olho dela e diz, não chore. Aleluia. Quem entendeu meu glória, não chore, porque essa história não vai terminar assim. Não chora, porque essa história vai terminar diferente. Não chora. Quem te prometeu garante. Quem pode adorar? Alguém toma um susto e diz assim, quem que ele falou? Jesus está dizendo, engole o choro. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Quem já deu assim uma chineladinha no menino, uma varinha de marmelo no menino, depois disse para ele assim, engole esse choro. Tudo da onde você pega? Mas a gente que faz ele chorar e depois manda ele engolir o choro. E o menino tem que engolir o choro e voltar a lágrima. Jesus está olhando para aquela mulher que está dizendo, engole o choro. Tudo O da contrário onde de você chorar é o pega? quê? Sorrir. Jesus está dizendo sorrir, porque a história não vai terminar assim. Ajuda a missionária a bater palma para Jesus aí, irmão. Ajuda a bater palma para Jesus. Glória a Deus, Jesus está mandando você sorrir, porque essa história vai terminar diferente. Aleluia. Qual o problema da história? O problema é que Jesus parou a mulher, não parou o defunto. O defunto continua. Muito pelo contrário. Se você observar no texto, o texto vai dizer assim, Jesus para a mulher, manda ela chorar, e depois para o esquife e os que conduziam o esquife. Ou seja, tem 3 paradas aqui. Primeiro ele para a mulher e disse, não chora. Aí engoliu o choro. E aí ele fez de conta que ou tentou conseguir sorrir, colocou um sorriso marromeno na boca. Aí quando ele olhou ela se esforçando, acreditando nele, aí ele diz, agora sim. Aí foi lá e segurou o esquife. Mas o texto diz que ele segura os que conduziam o esquife. Por quê? Porque eles, mesmo Jesus parando a mulher, dizendo que a história vai terminar assim, segurando o esquife, eles ainda queriam enterrar ele. Cheio de urubu por aí querendo enterrar seu sonho. Cheio de urubu por aí profetizando que o ministério vai morrer. Vai morrer não, vai morrer. Eles vão ver crescer ainda mais. Oh glória, aleluia. Cheio de urubu por aí dizendo que acabou teu casamento. Acabou não, aleluia. Ele vai ser mais do que abençoado. Sua família vai ser mais do que abençoada. Sua igreja vai ser mais do que abençoada. Quem está entendendo isso pode adorar e glorificar. Glória a Deus, aleluia. Ei, quem profetizou a tua queda vai ver você de pé. Quem profetizou a tua morte, aleluia, vai ver você sendo servido. Achou que você ia morrer no deserto, vai ver uma mesa sendo criada para você no meio do deserto, na presença dos teus adversários. Toma essa, Satanás. Nós estamos de pé, nós estamos vivos, e mais cheios do que nunca. Jesus parou o esquife. E os urubu queriam enterrar o menino ainda.
Mas a cola e o caixão vocês vão ter que devolver. Aleluia. Porque esse velório, esse enterro acabou de ser cancelado. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmão, Jesus chegou perto do corpo. Lembra que eu te falei que o velório podia durar até 7 dias, dependendo da situação da pessoa. Só que o corpo não dura isso. Ele começa a feder no meio do caminho. Sabe o que eles faziam para o corpo não feder? Simples. Abre o corpo, arranca o coração, arranca o pulmão, arranca rins, arranca fígado, arranca tudo, arranca as tripas, arranca tudo que tem. Enche de erva aromática, de mirra, de azeite, glória a Deus, de todo tipo de óleo cheiroso, mesma coisa, remove o cérebro, enche lá a caixa craniana, glória a Deus, de mirra, de ervas e tudo mais, daquele corpo dure mais tempo. Glória a Deus. E não feda tão rápido, para poder conseguir velar por vários dias. Então, quando Jesus chegou perto, irmão, não era um menino apenas, não era mais um menino, era apenas uma carcaça, cheia de erva, cheia de folha dentro, cheia de azeite dentro. Aleluia, Aleluia. quem olhava via um morto. O escritor chamou de morto. Ah, meu Deus do céu, aleluia. A própria mãe chamava de morto. Glória a Deus, aleluia. A multidão chamava de morto. Mas Jesus chegou perto e disse: menino, aleluia. Ah, meu Deus do céu. Ele chegou no ouvido. Ouvido não, vou melhorar para você entender. Orelha. Porque o ouvido já havia sido estourado para poder mexer no cérebro e fazer exumação. Então só tem um canal auditivo, mas não tem mais ouvido nenhum. Mas quando Jesus chegou no ouvido, na orelha, disse: menino, a voz dele logo reconstruiu o ouvido. Aleluia, glória a Deus. Aí ele diz assim: a ti eu te digo. A voz vai entrando no corpo, vai transformando erva em coração. O que João disse: no princípio ele era o verbo estava com Deus, mas o verbo era Deus, e tudo que foi feito por meio dele, e sem ele nada do meu Deus do céu, o que foi feito se fez. É só com a palavra ele cria, é só com a palavra ele faz, é só com uma palavra ele transforma. Glórias a Deus, aleluia! Alguém olhou para ele naquela loucura, falando para alguém: menino, levantar. Ficou sugado. De repente, glória a Deus, a voz que entrou naquele corpo foi reconstruindo tudo. Daqui a pouco, uma faísca lá no cérebro. Aquela faísca corta o corpo. O coração faz. Meu Deus. Aleluia. O peito do menino faz. Aleluia.
A Bíblia vai dizer, só para você entender e ter para a gente terminar, glória a Deus, que Jesus pegou o menino e levou e entregou ele para a mãe. Louvado seja Deus. Mas deixa eu voltar um segundo aqui para você entender o que um grandioso é isso. Glória a Deus, eu tenho 4 filhos. Meu filho mais velho tem 22 anos, nossas filhas gêmeas, glória a Deus, tem 19 anos, estão na igreja agora. A pequena que está aqui tem 10 anos, glória a Deus, tem 9 anos, né? Ficou de 9 anos, glória a Deus, aleluia. E eu sei de uma coisa: filho, quando acorda de madrugada, dá um grito, qualquer coisa, qual o nome que ele chama? Meteu na tomada, qual o nome que ele chama? Mãe. Apareceu uma barata, qualquer coisa, qual o nome que ele chama? Mãe. É mãe o dia todo, né? Mãe, é isso, mãe, é aquilo. Aí começa a perguntar mãe. Daqui a pouco, além do mãe, ainda tem o manhê, que o manhê deixa as irmãs mais ainda louca aí. Quando ele fala mãe, aí pronto, ela, o que é, menina? É mãe, tudo é mãe. Eu viajei com minha filha, ela tinha ainda uns 3 anos só, glória a Deus, 4, alguma coisa assim, e fomos para Brasília, só eu e ela. Glória, 25 horas daqui lá, ficamos lá um mês, voltamos, foi uma benção, glória a Deus, mas de madrugada que nós chegamos lá nos primeiros dias, ela estava dormindo, eu na casa da minha mãe e ela, glória a Deus, quando ela acordava, ela olhava, primeiro palavra que ela chamava, 1.300 quilômetros, era, mãe, cadê eu? Calma, minha filha, nós estamos viajando, nossa mãe está lá em casa, glória a Deus. Aí deu um charadinho nos primeiros dias, depois acostumou e foi, é mãe. O que eu estou tentando dizer para você é o seguinte: quando Jesus chegou no menino, ele está em cima do menino e disse, menino, levanta agora. Porque isso tudo acontece quando o menino abre os olhos e vê um estranho na cara dele, vê que um dia não sabe onde ele está, qual o nome que ele vai gritar? Mãe. Eita, glória! A mãe ficou lá atrás, porque ela parou, Jesus parou ela, falou com ela, o corpo está indo, Jesus teve que ir lá segurar o corpo, ela ficou aqui. Daqui a pouco, quando ela está aqui parada, glória a Deus, lembrando da vozinha, lembrando da história, lembrando de tudo, daqui a pouco ela ouve, mãe, aleluia! Mas a Bíblia diz que ela não foi lá. A Bíblia diz que Jesus pegou o menino e levou para ela. Vou ter que explicar o que é isso. É a mulher parada aqui, tremendo toda, pensando, não é possível. Será? Mas será que é possível? Jesus disse, sim. Aconteceu o seu milagre, aleluia! O seu milagre aconteceu! Levanta a mão direita para o céu assim para me profetizar. Mão direita. Aleluia, vai acontecer um milagre na tua vida tão grande. Você vai ficar até pensando se é, se não é, se o carro é seu mesmo ou se não é, se a casa é sua mesmo ou se não é, se teu marido voltou mesmo crente ou se não voltou. Mas Jesus está mandando lhe dizer, vai acontecer milagre. Está acontecendo milagre. Está acontecendo milagre. Aleluia. Agora eu quero que toda a igreja se coloque de pé, por favor. Toda a igreja de pé, por favor. Louvado seja Deus. Oh, glória a Jesus, aleluia. Meu Deus do céu. Agora, final da história. Aleluia. O último versículo diz assim: e correu aquela notícia por todas as cidades, toda a circunvizinhança, ou seja, cidades vizinhas. E em todas aquelas cidades diziam, um profeta esteve entre nós. Deus visitou o seu povo. Não, você não entendeu, vou melhorar. Vou melhorar um pouquinho para você entender. Aleluia. Eu estou dizendo que Jesus chegou para fazer aquela história virar notícia. Glória a Deus. A cidade vizinha, eles estavam dizendo, está sabendo do menino que ressuscitou? Pois é, Jesus chegou e aí, quando eles achavam que não tinha mais jeito, aleluia! Ouviu falar do menino que ressuscitou lá em Naí? Pois é, Jesus chegou lá quando todo mundo te dizia que já tinha acabado. Jesus chegou para mudar a história e dar um novo final para ela. Aleluia! Eu quero orar por você. Louvado seja Deus. Aleluia.
Quero que a igreja toda feche seus olhos.